Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Quinta-feira para Fisquinha, cá estão eles. Estou de férias, portanto está-se bem. Eu também. Estamos das férias, é que estamos aqui antes do almoço, sem grande. Já com não muitas horas de sono, mas algumas. Estávamos a falar sobre isso até antes de começar a gravar, porque ontem tivemos os dois a ver o jogo em direto, né? Para-que-se no meu lado, no meu caso, pelo menos, estar de férias. E estávamos a falar do facto de um gajo depois de ver aquele jogo demora a adormecer. Eu estava a dizer, demorei a adormecer. E estavas a dizer, eu às 6 ainda andava às voltas. Eu estava a e eu depois disse, tu deixa-me gravar esta parte contigo, que é, para mim demorar a adormecer é mais do que 5 minutos. Tipo, eu só quero deixar isto claro. Ou seja, para mim demorar a adormecer foi, não me deitei e dormi logo, estás a ver? Ainda tive ali 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos e depois dormi. No teu caso não é bem isso, né? No teu caso é 1 hora. Não, no meu caso é estupidez, porque o jogo está a decorrer. Por acaso, ontem valeu a pena ver o jogo até ao fim. E eu ali conversas à meia da noite. Não, eu ia-me deitar. Ao intervalo, estávamos a pensar se valia a pena, se não valia a pena. Tu disseste até que te ias deitar. Mas valeu a pena ficar até ao fim. Foi um dos grandes jogos destes playoffs e da história dos playoffs. Há ali jogadas icónicas que vão ficar para toda a eternidade. Vamos falar sobre isso. Mas eu passei, quando aquilo abre para 30 pontos, eu começo a pensar, a fazer as minhas contas de, isto se calhar já não vira, e às 7 da manhã tenho que me levantar para levar crianças à escola. Tu não tens esse problema de teres a pressão de te levantares para ir levar as cadelas a mejar. Portanto, isso é uma coisa que a ti não te... Porque a minha namorada... Não, também tenho. Atenção, também tenho. Mas a minha namorada... Ou seja, não acontece nada, mija-me em casa. Pronto, a pior das hipóteses é isso. Está bem, mas os putos na pior das hipóteses faltam à escola, pelo menos não suja, estás a ver? Não, mas a minha namorada foi fixe porque levantou-se e foi levar as cadelas, o que me tranquilizou. Só qual é que é o problema? As gajas quando voltam da rua, há uma delas que gosta particularmente de me ir acordar, percebes? Volta muito contente. E eu sei, é um bicho de 3 quilos, não é um bicho com 40, portanto, mas ainda assim, estás a levar assim patadas na cara às 9 da manhã, não é tipo a cena mais simpática. De qualquer das formas. E já sem grandes demoras. E depois, mas depois acaba o jogo, às 5 da manhã, porque ainda por cima foi os jogos mais longos, com as faltas e com as paragens e os reviews. Aquilo nunca mais acabava. Nunca mais acabava, e às 5 o teu amigo, que, enfim, que tem as obrigações para se levantar cedo de manhã, ainda decide ficar a ver conferências de imprensa e essas coisas, para ver se acrescenta alguma coisa. E por isso é que eu às 6 da manhã ainda andava às voltas. Ia bem. Sem mais demoras, não sei bem não sei para onde é que é de começar, porque estavas a falar e bem, foi um dos jogos que entra na história, acho eu, dos playoffs da NBA. Foi a maior recuperação de sempre da história da NBA. Os Spurs chegaram a estar a ganhar a 9 minutos e tal. Das finais. A 9 minutos e tal, chegaram a estar a ganhar por 29 pontos, a 9 minutos e tal do terceiro período, e acabam por... eu vou dizer que acabam por perder o jogo, porque acho que não há outra maneira, tipo, com todo o mérito que os Knicks têm em recuperar, mas estares a ganhar por 29, como disse o Charles Barkley no fim, estás a ganhar por 29 e ires perder o jogo, há uma parte que é tua, estás a ver? Há uma parte do esforço ou do não esforço que é teu, mas bora começar pelo início, se calhar pelo início do jogo, porque eu estava a falar disto contigo no chat. Eu achei que o início do jogo foi um meltdown mental dos Knicks que só teve paralelo com o meltdown dos Spurs na segunda parte, mas a primeira parte dos Knicks é uma coisa horrenda, em que eles perderam muito mais tempo a discutir com os árbitros e o pavilhão até a discutir com os árbitros do que a jogar basquetebol. No final da primeira parte os Spurs tinham batido o recorde de triplos numa final da NBA, e estavam a ganhar por 24 no final da primeira parte, apesar dos Knicks terem tipo 27, desculpa. Apesar dos Knicks terem 3 vezes mais lances livres que os Spurs, portanto até havia faltas a ser apitadas, com o Wemby, o Devin Vassell
o Fox e o Dylan Harper a fazerem grandes jogos. E se calhar ficamos só assim, antes de irmos à segunda parte, falamos só desta primeira, porque eu acho que quando acaba a primeira parte, nós saímos de lá com a ideia que o Lucas até já tinha falado no último episódio, que é os Spurs quando jogam bem, jogam melhor, acho eu, do que os Knicks quando jogam bem. Os Spurs parece que os Knicks há sempre muito coração ali à mistura, né? E os Spurs jogaram de uma forma cerebral, é verdade que as bolas estavam a entrar, mas mais uma vez, nesta primeira parte, tal como tinham feito no jogo 3, foram sempre à procura da melhor situação de lançamento, foram sempre à procura do melhor lançamento, quase não havia lançamentos estúpidos, pois houveram, e muitos, na segunda parte, mas na primeira parte fizeram tudo certo, não sei se achaste isso, mas tipo, pá, aliás, eu acho que eles eu acho que quem estava a ver o jogo na primeira parte, quando o jogo vai para o intervalo, pensou, estes gajos vão ser campeões da NBA. Aliás, as casas de apostas durante a primeira parte, na altura em que os Spurs já estavam a ganhar por mais de 20, estavam a dar os Spurs como favoritos a ganhar o título da NBA, apesar da série estar 2-1, porque este jogo parecia estar a caminho de ficar encerrado, não é? São 27 pontos ao intervalo, 76-49, o que é a maior vantagem ao intervalo de uma equipa visitante na história das finais da NBA, e empata com a terceira maior no geral, portanto, mas entre equipas visitantes foi a terceira maior de sempre. Na primeira parte os Spurs fizeram tudo certo, entraram mais uma vez melhor, que é uma tendência já desta série, entrarem muito melhor, mas destas vezes não se deixaram voltar a apanhar pelos Knicks como tem acontecido. Sobretudo por causa do shotmaking, a capacidade de lançamento do jogador dos Spurs foi acima da média. A forma como eles exploraram a dificuldade que os Knicks têm de defender a linha de 3 pontos. Os Knicks são uma equipa que permite muitos triplos e permite muita eficácia no lançamento exterior, porque dá muito espaço aos atiradores. Durante a fase regular, os Knicks permitiram 41% aos adversários, o que é uma coisa estratosférica, e estão a permitir 40% nos playoffs, portanto, 40% dos lançamentos, não de eficácia, do total de lançamentos. Praticamente metade dos lançamentos saírem de triplos. E os Spurs defendem muito mal os triplos do canto. Foram sistematicamente triplos ali, em frente ao banco dos Knicks e em frente ao banco, a caírem. No final da primeira parte eram 14 triplos convertidos, e os Knicks tinham 15 lançamentos de campo convertidos, portanto ajudou a explicar aqui um bocadinho a diferença. Depois parece-me também que os Spurs fizeram alguns ajustamentos interessantes. Os Knicks, os Spurs foram muito à procura do bloqueio direto envolvendo o Victor Wembanyama como bloqueador. Ele não é propriamente um grande bloqueador, não é um jogador largo, não é um jogador pesado, forte, mas quando ele consegue criar ali alguma resistência no defensor do seu colega, do ball handler, consegue criar ali algumas vantagens no bloqueio direto, e os Knicks, por norma, dão ajudas com os jogadores que estão ali nas primeiras posses de bola, ou seja, os jogadores do topo. Não dão ajudas com os jogadores do fundo. Os tags não vêm lá de baixo, são high tags, como se costuma dizer. E os Knicks conseguiram muito bem, sobretudo os ball handlers, aliás, os Spurs, os ball handlers dos Spurs conseguiram muito bem interpretar de onde é que vinham as ajudas e castigar com passes perfeitos para a zona dos 45 graus, para onde saíam muitos triplos. Os triplos do Devin Vassell a 45 graus, do Dylan Harper a 45 graus, vinham muito dessas ações em que eles encontravam ali os jogadores, e portanto a execução dos Spurs na primeira parte foi praticamente perfeita do ponto de vista tático. Eles fizeram o primeiro turnover quando tinham 59 pontos. 59 pontos. Eu acho que na primeira parte, se não me engano, vou agora confirmar, porque estava aqui a ver a diferença da primeira para a segunda parte, mas uma das coisas que impressionou na primeira parte foi 2 turnovers dos Spurs para 18 assistências, 2 para 18, e os Knicks 7 turnovers para 7 assistências. Para 7 assistências. E é verdade que os Knicks até estavam a ter algumas bolas ou seja, lançamentos que na teoria teriam elevado a probabilidade de entrar, e essas bolas não estavam a entrar, mas os Spurs raramente meteram aquelas bolas impossíveis, tirando ali 2 ou 3 do Dylan Harper, não é? Há uma que o gajo até
roda sobre si próprio e etc. Mas estavam a dar, pá, eu não sei dizer isto de outra maneira, estavam a dar espetáculo. E o jogo, quando vai para o intervalo, aquilo que eu estava a dizer, eu achei tipo, estes gajos vão ser campeões da NBA, porque estes gajos são muito melhores do que estes que estão aqui. É verdade que os Knicks tiveram de jogar 12 jogadores na primeira parte, é verdade que o Karl Anthony Towns teve problemas de faltas tipo, no primeiro minuto de jogo ou nos primeiros 2 minutos de jogo. Pá, que atenção, eu percebo a revolta de alguns adeptos, mas eu aceito qualquer uma daquelas faltas, ou seja, não são decisões escandalosas. Há decisões escandalosas neste jogo e até no jogo passado o Embiid não levou uma falta flagrante no jogo passado, e o que, como levou uma neste, significaria que não estaria disponível no próximo jogo dos Spurs em casa. O Alvarado faz uma projeção do Embiid, também não leva uma falta flagrante, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, os árbitros erram e vão errar sempre. No caso da NBA, eu acho que começa a haver um problema em jogos muito físicos, porque claramente não há capacidade de controlar o jogo, né? E isto é um tema recorrente nesta série e é um tema recorrente até nestes playoffs, parece-me, e acho que vai ter de haver alguma coisa, vão ter de haver indicações claras sobre isto para o ano, porque isto não se pode repetir, ou seja, não se pode repetir o tipo de ambiente que estava a João, viver. nós falamos disto todos os anos. A diferença é de critério de jogo para jogo e de série para série. Dentro deste jogo, os primeiros 3 jogos houve porrada em Barda e de repente aqui os árbitros estavam a tentar segurar o jogo desde o início. Portanto, o que tem havido é mudança de critério, mas nós falamos disto todos os anos. Falamos disto. E atenção, era 3, se não eram os 3 melhores árbitros da NBA, era 3 dos melhores árbitros da NBA, a começar pelo Zach Zarba, que é absolutamente o melhor árbitro da NBA. Sim. E eu não acho que os árbitros ainda tenham, ou seja, acho que os erros que existiram foram erros, vou dizer normais, são erros de interpretação que pode acontecer e que pode dar para um lado ou para o outro. Ou seja, eu até posso perceber os argumentos da cena do Alvarado, apesar de achá-los difíceis de compreender. E mesmo, mas pronto, independentemente disso, eu acho que o problema vem de trás, ou seja, não é um problema de agora, não é um problema deste jogo em específico, aquele ambiente que se criou depois à volta dos árbitros, e eu acho que os árbitros responderam bem a isso. Os Knicks é que não responderam bem a isso. Os Knicks, quando deixaram de se preocupar com os árbitros, começaram a conseguir ganhar o jogo. Eu estava a ver esta estatística só para passarmos para a segunda parte. Os Spurs, só para percebermos, a primeira parte dos Knicks foi mesmo muito má. Os Knicks na primeira parte marcam, só aqui para não me enganar, 15 lançamentos de campo em 37. 15 lançamentos de campo numa parte é muito pouco, são 7 lançamentos de campo. 15 lançamentos de campo numa parte é tipo um lançamento marcado de 2 em 2 minutos, quase. Tipo, é uma cena de minuto e meio, é mesmo muito pouco. E os Spurs marcam 28 lançamentos de campo, quase o dobro dos Knicks. E metade deles foram triplos. Na segunda parte, os Knicks fazem 21 lançamentos de campo, portanto, menos até que os Spurs tinham marcado na primeira parte. E os Spurs, eu não sei se estamos preparados para este número, marcam 8 lançamentos de campo. 8 lançamentos de campo. São 4 lançamentos de 3 em 3 minutos. Isto não é aceitável. Desses 8, 3 são triplos. Portanto, são 5 lançamentos de 2 pontos marcados numa equipa que estava a ganhar por 29. E mais do que isso. Portanto, eles lançaram 39 vezes, 17 foram de triplo, portanto lançaram 22 sem ser 3 pontos, mas 17 triplos. Atenção, eu compreendo se tu estás quente que tu lances triplos, mas a certa altura, ao terceiro triplo falhado consecutivo, vai sacar uma falta, vai lá de baixo, recebe a bola no poste, faz o tal mid-range, qualquer coisa. Os Spurs falham 8 triplos seguidos, acho que se não me engano. Não há uma, desculpa a expressão, uma merda, um desconto de tempo. Eu não estou irritado por os Knicks ganharem, estou irritado por o jogo, por a série provavelmente acabar no sábado. É só isso, não é? Eu acho que a vitória dos Knicks não sofre contestação pelo coração que tiveram na segunda parte para ir buscar o jogo. Mas é inaceitável, eu acho que é inaceitável. E isto é independente de ser uma equipa nova ou não. Tipo, isso não interessa nada, estás a ver? Estes gajos já jogam basquete, todos,
há 10 anos, há mais de 10 anos. Mas tem influência, tem influência. Claro que tem influência, mas eles têm há lá jogadores experientes. Há lá jogadores que podiam ajudar, se calhar, a segurar o jogo. Já vamos falar do jogador mais experiente e do que é que ele fez no final da partida. E os próprios treinadores podiam ajudar a segurar parte do jogo, não é? Porque há várias razões para isto ter acontecido, não é? Mas eu acho que a principal, na minha opinião, é verdade que a inexperiência explica muito. Mas isto é um jogo de treinador, não é? Uma equipa que está a perder por 29 e perde. Eu sei que o treinador tem de fazer alguma coisa. Às tantas tens de fazer alguma coisa. Não podes continuar a fazer o mesmo. E o que ele estava a fazer foi o mesmo. E mais, ainda fez uma coisa pior, na minha opinião, que foi... Os Spurs estão a ganhar por 29 e o Wemby está dentro de campo. O Wemby faz 44 minutos. O Wemby, no último período, não existiu. Falhou os 10 dos últimos 12 lançamentos. Eu sei que ele marcou um sexto importante, mas falha 3 dos últimos 4 lances livres. E ele falha isso. É verdade, em parte pode ser por inexperiência, mas porque está completamente exausto, não é? Está completamente exausto. Estava de rastro. Ele nunca jogou aqueles minutos da carreira, estás a ver? Nunca jogou aqueles minutos da carreira. E por isso, eu acho que é um meltdown gigante dos Spurs, é um meltdown gigante do banco dos Spurs, que tinha, há uma altura que tens de dizer assim, Harrison Barnes, vais ter de ir para lá, sacar uma falta, qualquer coisa, estás a ver? O que é que o Harrison Barnes sabe? O Harrison Barnes só está lá para isto, ele não está lá para mais nada, estás a ver? Ele não está lá para mais nada. Os Knicks, com todos os defeitos que tiveram, o treinador dos Knicks, o que fez foi, estou a levar 29, estás a ver? Ou estou a levar 25, ou estou a levar 20, vou ter de experimentar. O que é que deu? Deu alvarado, neste deu alvarado, não deu chama, deu alvarado, teve de experimentar, estás a ver? E os Spurs estão a ver o caminhão a vir na direção deles, o caminhão está a vir e não fizeram nada. Não fizeram nada fora daquilo que tinham feito até agora, estás a ver? Mesmo, ou seja, tentaram uma coisa que em gestão se fala muito, que é tentaram com o mesmo processo obter resultados diferentes, que é uma coisa que nunca acontece. Tu não podes, fazendo exatamente a mesma coisa, obter um resultado diferente. Para ter um resultado diferente tens de fazer coisas diferentes. Mas pronto, se calhar estou aqui a exagerar, mas queria-te ouvir, porque eu acho mesmo que isto é um meltdown coletivo, estás a ver? É uma coisa coletiva, não é uma coisa, não é culpa só de inexperiência. Tipo, os treinadores estão lá para isto, tá? Os treinadores estão lá para fazer mudanças. Porque é que eles não estão a defender zona? Porque é que, não sei, estás a ver? Qualquer coisa, estás a ver? Qualquer coisa, sem ser, foi um bocado mazula, estás a ver? Naquela cena do só dá assim. Não, meu, tipo, estás nas finais da NBA, estás a ver? Estás nas finais da NBA a ganhar por 29, tipo, não podes, estás a ver? Não podes deixar o jogo chegar àquele ponto. É assim, nós quando falámos há 2 episódios sobre esta série, na altura com a vantagem dos Knicks 2-0, falávamos de várias dimensões que podiam definir esta série, e aquela que na altura eu disse que era a mais importante era a questão mental. E mais uma vez a questão mental foi absolutamente determinante dentro deste jogo. Na primeira parte, como tu sublinhaste, os Knicks começaram a deixar-se levar pelo público, pelas reclamações com a equipa de arbitragem, pela teoria da conspiração, pela perseguição de que havia ali qualquer coisa que não estava a deixar jogar, e começaram a entrar em picardias absolutamente desnecessárias. Não foi só o Alvarado que tentou fazer ali um move de wrestling no Victor Wembanyama, o Mitchell Robinson dá uma cotovelada na garganta do Victor Wembanyama também. Portanto, houve vários jogadores dos Knicks que começaram a focar-se mais na arbitragem. E isso porque estão contagiados. Enfim, o Mike Brown, no final do jogo 3, do último jogo, foi para a conferência de imprensa dizer: eu não vou falar de arbitragem. E esteve o tempo todo a falar de arbitragem. Portanto, um clássico. Isso já está, um clássico. Portanto, o balneário já estava minado com essa conversa. E depois o público de Nova Iorque, ainda por cima sem a presença do cabeça amarela, hoje desta vez mais focados no jogo do que propriamente na envolvência, acabaram por se deixar também levar com as questões de arbitragem. Desde logo o Karl Anthony Towns a sair logo aos 2 minutos de jogo com as 2 faltas. Enfim, começou a haver ali quase uma sensação de perseguição.
que me parece um bocadinho até descabida, e acabaram por se deixar levar, e os jogadores deixaram-se levar pelas emoções, começaram a deixar que as emoções falassem mais alto, e isso fez que eles não executassem defensivamente. Quer dizer, os Spurs no primeiro período marcam 41 pontos em 23 posses de bola. Ou seja, os Spurs do primeiro período têm marcam 1,8 pontos por cada posse de bola. 1,8 pontos por cada posse de bola. Na primeira parte, a eficiência ofensiva dos Spurs, nós durante a época falamos da eficiência ofensiva, portanto, os pontos marcados por cada 100 posses de bola, e normalmente as equipas que lideram a NBA andam ali à volta dos 120, 120 e tal. Os Spurs na primeira parte toda tiveram uma eficiência ofensiva de 158. 158 por cada 100 posses de bola. Portanto, foi um arraso total na primeira parte. A execução dos Spurs, a forma como eles com o scouting conseguiram partir a defesa e aquilo que eles estavam a fazer para contrariar o bloqueio direto, portanto, foi uma masterclass dos Spurs na primeira parte. O problema foi que veio o intervalo. E com o intervalo, os Spurs sentiram, e aí, aqui vem a inexperiência, sentiram que o jogo estava ganho. Sentiram que o jogo estava ganho. Estava no papo, era favas contadas. E entraram completamente lentos, super reativos. Eu acho que estavas a dizer que eles repetiram a mesma receita. Eu acho que eles não fizeram nada do que estavam a fazer na primeira parte. Estavam completamente reativos. Não, estou a falar mais na defesa. Estavam a fazer. Estou a falar na segunda parte, repetir a receita na segunda parte. Na primeira, se eles tivessem jogado como na primeira, as coisas tinham claro, não fizeram isso. Sim, e o que de repente começa a acontecer, lá está, é a questão mental outra vez a funcionar. Aqui noutra perspectiva, não foram os Spurs, não foi embirrações com a arbitragem, foi os Spurs mentalmente já no jogo 5, em San António. Os Spurs já estavam a fazer as malas e a subir para o avião para voltarem para San António. Esqueceram-se que tinham que jogar mais 24 minutos e que 29 pontos de vantagem na NBA pode esfumar-se num ápice. E os Spurs, na segunda parte, começaram a sentir o sangue na água e começaram a ir à procura das coisas os Knicks começaram a ir à procura das coisas que têm resultado para eles, sobretudo muitas penetrações, a atacar muitos closeouts, a cansar o Wembanyama sistematicamente, ainda por cima percebendo que o Wembanyama não estava a sair tanto como à partida é necessário para ele poder estar um bocadinho mais fresco. E não podemos esquecer que, tal como no jogo 2, este jogo 4 foi jogado apenas 48 horas após o jogo anterior. Estas finais estão a ter menos dias de descanso entre os jogos na mesma cidade, e isso significa que no jogo 2 e no jogo 4 o Wemby está a acusar um bocadinho mais esse aumento dos minutos, e neste jogo, sem oportunidade de descansar, porque não saiu tanto na segunda parte como saiu em jogos anteriores, e com menos descontos de tempo, como estavas a dizer, que também ajuda a descansar. Portanto, os descontos de tempo também servem para os jogadores poderem descansar um bocadinho mais. Portanto, tudo isto estava a criar ali um efeito bola de neve. Os Knicks começaram a meter bolas, umas atrás das outras, começaram a desgastar cada vez mais o Wemby, que foi saindo cada vez mais do jogo, em termos ofensivos, desapareceu por completo. E chegas ao fim, ao último período, e precisas ter uma mão veterana, precisas ter alguém veterano no banco, que não tiveste. O Mitch Johnson estava todo borrado no banco. A sensação que dava era que ele não estava a pedir descontos de tempo, porque ele não sabia o que é que ia dizer aos jogadores. Ele não sabia o que é que havia de transmitir lá para dentro. Foi penoso, para mim, para alguém que tem apreciado tanto o que os Spurs têm construído nas últimas décadas, para além que tem valorizado tanto a liderança, os líderes que emergem normalmente ali em San António. Para mim foi penoso ver a conferência de imprensa do Mitch Johnson e a forma como ele, subtilmente, ou não tão subtilmente, porque foi perceptível, começou a apontar o dedo aos seus jogadores, a dizer que precisava que os jogadores fizessem isto e não fizeram. Enfim, não foi bonito. E não sei se os jogadores viram, como é que vão interpretar aquelas palavras, mas não foi bonito ver o que aconteceu. O Mitch Johnson estava perdido ali no último período, sem saber muito bem o que é que havia de fazer, e dentro do campo precisavam de alguém que assumisse um bocadinho, e o De'Aaron Fox decidiu assumir. Sim, podemos dizer que não foi o melhor jogo da carreira do De'Aaron. E eu tenho sido muito
tenho sido muito calmo nas palavras em relação a De'Aaron Fox, porque De'Aaron Fox tem estado a jogar lesionado e acho que ele merece esse sublinhado. Mas a quantidade de más decisões que foram tomadas ontem é um all-time high de certeza também. Aquilo que aconteceu na segunda metade do último período, nos últimos 5, 6 minutos de jogo, não está escrito, como costuma dizer um poeta da nossa praça, não é? Não está escrito. Enfim, desde... Posso dizer uma cena Diz. antes de ir ao De'Aaron Fox, só porque, antes de irmos aos jogadores, só porque eu fiquei com esta sensação, eu não sei se tu concordas comigo, que é uma recuperação dos Knicks brilhante, como é óbvio, mas é aos trambolhões, tipo, ou seja, o que eu quero dizer é, não foi limpinho, percebes? Estás a ver, sabes, tu às vezes vês recuperações de jogos e tu sentes que a equipa que está a recuperar está a fazer tudo certo, né? Está a fazer tudo certo na altura certa. Os Knicks recuperaram de 29 pontos a fazer muita merda, tipo, em campo, estás a ver? A fazer imensos turnovers. Eu só estou a dizer isto porque, lá está, eu não estou a desvalorizar a recuperação dos Knicks, não é isso, mas eu estou só a empolar ainda mais a incompetência dos Spurs. O Jalen Brunson tem 2 turnovers no fim, tipo, inaceitáveis para quem está quase ali a recuperar. O Cat tem bolas, tipo, muito más no fim, muito mais. Sim, o Michael Bridges também não apareceu. O Josh Hart faz uma asneira de todo o tamanho. Falha um lançamento, tipo, debaixo do sozinho, um layup sozinho. Ou seja, ficou na dúvida se havia de afundar ou não. Assim. O que eu quero dizer com isto é, e lá está, não estou a desrespeitar o que os Knicks fizeram porque nunca ninguém tinha feito, portanto, óbvio que é, mas não foi uma cena, não foi uma exibição tipo brilhante, uma masterclass, não, foi tipo tudo com muito coração, estás a ver? Mais até do que cabeça, porque se tivesse sido com cabeça, até se calhar já tinham virado mais cedo, com muito coração, e muita incompetência do outro lado para não aproveitar os turnovers dos Knicks, para não aproveitar. O OG Anunoby, que é o principal destaque do jogo, acaba com um plus-minus negativo, estás a ver? Negativo, percebes? Ou seja, isto não foi, o que eu quero dizer é, isto não foi a masterclass que os Spurs deram na primeira parte, não é a masterclass que os Knicks deram na segunda parte, ou seja, os Knicks não fizeram tudo bem na segunda parte, não foi um jogo limpinho, não foi balé, não foi isso, estás a ver? Foi muito coração, não é? E muita incompetência do outro lado, mesmo muita incompetência do outro lado. Principalmente, ok, na figura dos Spurs, do lado do De'Aaron Fox, mas não só, eu acho que o Embiid não teve bem, não é? Tipo, e também é verdade que ele só tem 22 anos, né? E portanto tem menos responsabilidade que o Fox, mas não foi um bom jogo do Embiid. Olhou muitas bolas, pá, a escolha de lançamentos dele também é questionável, a verdade é que ele levou muita porrada. Mas tipo, às tantas tens de conseguir e sacar faltas como ele estava a tentar no fim, só que depois já não teve força para marcar os lances livres. Força, discernimento, é isso que eu quero dizer. Ele leva muita porrada, enfim, os Spurs também têm muitas razões de queixa, porque a quantidade de porrada que ele leva desde o apito inicial é uma coisa fora do normal. Eu aos 2 minutos já estava louco com a quantidade de porrada que ele estava a levar de toda a gente, depois entrou o Mitch Robinson e continuou a dar porrada. E isso tem um desgaste, obviamente, naquele corpo, que é um corpo franzino, é um corpo que não está habituado a jogar mais do que 30 minutos, quanto mais andar ali nos 40. Ele não é o Kevin Garnett. Pois não. E já cresceu muito este ano, até do ponto de vista físico. É um jogador que, mesmo ao longo da temporada, notou-se esse crescimento da parte dele, mas é alguém que não está habituado a jogar com este tipo de intensidade mais de 40 minutos, a levar muita porrada permitida pela equipa de arbitragem, tem o seu desgaste e isso nota-se obviamente no final. Faltam-lhe as pernas para fazer lançamentos, faltam-lhe as pernas para andar a fazer close-outs. Ele já não conseguia fazer close-outs, ele já se deixava ficar e os jogadores dos Knicks, entretanto, começaram a escolher o que queriam fazer, se queriam lançar de fora, se queriam atacar, dar encosto e tentar criar alguma coisa. Portanto, a sua impressão digital no jogo foi ficando cada vez menor à medida que o tempo foi passando e o cansaço foi acumulando. E por isso é que é nessas alturas em que a figura principal está a ser desgastada e massacrada que é preciso alguém que ponha um bocadinho de calma. E se não é o treinador,
ser o veterano dentro de campo. O De'Aaron Fox não foi capaz, e foi para isso que ele foi contratado e recebeu um contrato de mais de 200 milhões. É para isso que ele foi contratado, para ter a mão que tranquiliza nestes segundos finais. E o que acontece é que ele rouba uma bola com 13 segundos para jogar e os Spurs a ganhar por 1, vai sozinho para o ataque, com o OG Anunoby na sua pegada, e em vez de guardar a bola e andar a driblar o máximo de tempo possível para sacar uma falta e tentar com os lances livres meter o jogo a 3 pontos, decidiu ir tentar um lançamento. Portanto, foi tentar lançar o mais depressa possível, deixando o máximo de tempo possível para os Knicks. O problema é que ele foi abafado. O OG Anunoby conseguiu uma recuperação incrível, foi abafado, a bola sobra para os Knicks e estavam só a perder por 1. E depois tivemos aquela jogada milagrosa no final, que vai ficar para sempre nas nossas memórias e que vai ser das jogadas mais repetidas das finais que vamos... Se os Knicks forem campeões. Se os Knicks forem, vai ficar esquecida. Exatamente, sim. É daquelas que fica eternizada se forem campeões. Porque se não forem campeões, se calhar vão recuperar o layup falhado do Josh Hart, eventualmente. Sim. Mas essa jogada é incrível e é mais um erro do De'Aaron Fox. Que pode ter sido um erro. Eu não sei se é erro. Pode ter sido um erro que foi o Mitch Johnson que definiu. Porque eu acho que o Mitch Johnson definiu aquilo. Eles metem a bola dentro no Jalen Brunson, no meio campo, e ele vem para o ataque com a ideia de lançar 3 pontos, de jogar isolamento e lançar 3 pontos. E o que acontece é que quem repõe a bola é o OG Anunoby, que está a ser defendido, imagine-se, pelo De'Aaron Fox. Nem estava, posso fazer uma cena, nem estava, ou seja, ninguém estava tipo a contestar a reposição da bola em jogo, mas o homem é o Fox. O homem é o Fox, era o homem que sobrava. Eu só estou a dizer isto porque isso para mim é elucidativo do Fox ir para a bola, estás a ver? Ou seja, o facto de ele estar ele estava a ver onde é que a bola... Claro, ele estava a ver onde é que a bola ia entrar para poder cair logo no 2 contra 1. Porque uma das coisas boas que o Alvarado trouxe à equipa no jogo de ontem, um bocadinho no jogo anterior também, mas sobretudo no jogo de ontem, foi um segundo ball handler nas alturas em que o Jalen Brunson estava em campo. Coisa que foi muito importante para o Jalen Brunson, não só não se desgastar e estar mais disponível, mas também para os Knicks poderem fazer coisas diferentes. O Alvarado permite fazer coisas diferentes, o Jalen Brunson sem bola tem aprendido a fazer coisas diferentes, e portanto isso ajudou os Knicks claramente. E naquela posse de bola final, a bola vai para o Jalen Brunson e toda a gente sabe que o Jalen Brunson não vai passar a bola a ninguém. Obviamente o Jalen Brunson vai querer assumir aquele lançamento. E, portanto, quando os Spurs decidem ter o Victor Wembanyama no Brunson, eles assumem que é aquele matchup que eles querem. Eles querem, apesar de ser um gigante, é aquele matchup que eles querem. É o gajo de 2,24 m, que tem 2,34 m de envergadura, e quando estica o braço, vai criar, provavelmente, o lançamento mais difícil ao Brunson. E toda a gente sabe que a bola naqueles momentos, ninguém vai fazer um layup, não é? Toda a gente lança um pull-up, toda a gente lança a partir do drible em suspensão. E, portanto, o Victor Wembanyama é o melhor gajo que tu tens para ter à frente, seja de quem for. Com o De'Aaron Fox a fazer o 2 contra 1 por decisão da equipa técnica, isso não há dúvida nenhuma, das duas uma, ou o Jalen Brunson passa a bola, e o OG Anunoby ficou completamente livre nos 3 pontos e estava a pedir a bola, e a bola não soltou, mas o Brunson achou que com o tempo que tinha, ainda alguns segundos no relógio, com o Fox a vir, se calhar o melhor era lançar já daqui. Vai já daqui. Pode ser que... Porque se eles estão com 2 contra 1, nós vamos ter vantagem no ressalto ofensivo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu só não percebo uma cena... O lançamento sai direito da mão e o OG Anunoby, sem defesa, sem ninguém para fazer box-out, rasga completamente no meio da defesa e faz aquela tapinha. Uma tapinha dificílima, que eu não sei como é que ele toca na bola. São só a pontinha dos dedos que tocam na bola. Porque ele só não afundou porque aquilo foi demasiado fácil. Aquilo foi demasiado fácil no sentido de... Ele não estava à espera... Ele estava a ir à bruta. Ele não teve oposição. Não, mas ele não conseguia afundar. A bola estava... O que eu quero dizer é, o gajo estava a ir, não é? Afogueado, não é? Tipo, e depois de repente, ou seja, ele correu demasiado, estás a ver? Porque se ele quisesse, tinha sido um afundanço, tipo, ou seja, agarrava e a tapinha era um afundanço, porque havia espaço. Mas ele teria que ter calculado o timing de salto melhor, porque ele toca a bola num ponto altíssimo, era impossível ele ter conseguido agarrar a bola, mas sim, sem oposição nenhuma.
Yeah. e com os jogadores mais perto a saltar ao pé dele a ser o Dylan Harper e o Devin Vassell, quer dizer, ao lado do OG Anunoby. E atenção, eu acho que faz sentido o Dylan Harper lá estar, que é um bom ressaltador. Acho que faz sentido o Kessel lá estar, que é um bom ressaltador. Meu, se vais fazer 2 contra 1, tens de pôr lá o... Porra, como é que se chama o gajo? O gajo que veio do Celtics, meu. O Cornet. Ou seja, se vai haver essa jogada, não é? Tu sabes que não vais bloquear que em caso de lançamento, tipo, não vais ter ninguém a marcar o OG Anunoby, não devias ter um gajo maior lá dentro? Epá, não, porque eles têm que fazer trocas nos vários bloqueios que podem acontecer ali. Então o Harrison Barnes, alguém. E teres o Cornet ali não fazia sentido. Toda a gente sabia que quando os Knicks pediram desconto de tempo, a bola ia para o Brunson e o Brunson ia assumir o lançamento. Portanto, o importante ali, o Brunson, se visse o Mikal Bridges sozinho, ele não ia lançar, ele preferia lançar contestado. Era isso que ia acontecer, toda a gente naquele pavilhão tinha recebido um memorando, todos nós sabíamos o que é que ia acontecer. Epá, então tu achas que foi só basquetebol? Achas que não havia nada que os Spurs pudessem ter feito? Os Spurs fizeram uma escolha. Escolheram, sabendo que a bola ia entrar no Brunson, escolheram fazer 2 contra 1 no Brunson. E fazendo 2 contra 1 no Brunson, deixaram a margem para poder haver um ressalto ofensivo. Os outros 3 jogadores que estavam atrás do 2 contra 1 estavam cada um com o seu atacante direto a fazer box-out. Agora, havia um jogador a mais. Sim, eu sou honesto. É uma questão matemática. Quando vi o lançamento e percebi que não ia entrar, eu achei que o jogo ia acabar. O que só ressalva, não é? A jogada do OG. O OG é engraçado. E o que só valida a decisão dos Spurs, então, nesse caso, na tua opinião. Sim. Ok, pronto. Se eles decidem fazer 2 contra 1, o problema não é esse. O problema não é esse último jogar, o problema é estarem a ganhar por 29, estás a ver? E estarem naquela posição no fim do jogo, estás a ver? Esse é que é o problema. É engraçado porque estava a ouvir falar do Fox. E o Fox, no final, não sei se viste essas declarações dele, até houve um gajo a gozar, tipo, o gajo parece que estava a falar num jogo de playoffs, tipo em playoffs, outubro, de um jogo que é falar de um fase. Que é, o gajo não ferve, estás a ver? O gajo não ferve, não sei se de propósito ou não, o gajo não ferve. Mas o OG também não ferve, não sei se viste o final do jogo. Mas esse ganhou. É verdade, não, tudo bem, mas claramente que é um perfil até não assim tão distante do Fox, porque não é um gajo, tu nunca viste o gajo tipo a fazer peito, não há muito essas coisas, né? Nele, a gritar muito alto, não, o gajo está ali, está tipo, não ferve. E ontem, não sei se viste, a NBA entusiasma-se logo, já meteu o OG Anunoby como favorito ao MVP das finais, não sei se viste isso. Tem feito bons jogos, muito bons jogos. Está no site da NBA, sim. Muito bons. Tem sido, se calhar, em termos de eficácia, não há dúvida, né? O mais consistente, não é? O mais consistente de todos. O OG já está a lançar 56 ou 58 de campo e de 3 pontos e 90 de lances livres, era uma coisa assim. Obviamente, se os Knicks forem campeões, o Jalen Brunson tem que ser o MVP das finais, não é? Foi muito bonito o Cat nos primeiros 2 jogos, a entrar na conversa, mas isso acontece porque, quer dizer, tudo anda à volta, tudo orbita à volta do Jalen Brunson, e o Jalen Brunson e a sua gravidade é que permitem também que os outros jogadores possam ter as oportunidades que têm. Portanto, não há dúvidas nenhumas que o Jalen Brunson tem que ser o MVP destas finais. Mas o OG Anunoby está a pôr-se em muito boa posição de se calhar de receber alguns votos, porque, quer dizer, tem esta jogada icónica. Imagina que ele agora faz outra jogada, mais um grande jogo. Sim, e uma jogada icónica. Marca mais 30 pontos. E decisivo no final. Isso vai de certeza virar muitos votos para ali, não há dúvida nenhuma. Se o OG faz 30 e tal pontos no próximo jogo outra vez e o Brunson só faz 20... Estás convencido que acaba já em San António ou não? Puta, eu vou deixar. Os Spurs ainda não ganharam aos Knicks em casa. Os Spurs ainda não ganharam aos Knicks em casa. Vou deixar de tentar adivinhar, estás a ver? Porque o que eu vi ontem, como diria Jorge Pestrelo, saudoso Jorge Pestrelo, desafia os limites da lógica, estás a ver? O que eu vi ontem desafia os limites da lógica. Agora podia dizer assim, tipo, na teoria, o que vai acontecer é uma equipa como os Spurs não recupera, com a inexperiência que eles têm, não recupera deste meltdown. E, portanto, vai ser sovada em casa pelos Knicks. Isto é a teoria. Mas pode haver outras interpretações, nomeadamente os Knicks estavam todos borrados
e só jogam bem quando estão a perder, só jogam bem de trás para a frente e por isso não vão conseguir assumir o jogo lá e vão perder o jogo e cá, quando o jogo voltar para Nova Iorque, vão estar a tremer porque sabem que se perderem esse jogo não conseguem, tipo, estás a ver? Tudo isto são interpretações. Agora, na minha cabeça, os Spurs não recuperam disto. Na minha cabeça. Mas na minha cabeça, os Spurs também não iam dar a tarefa que deram na primeira parte aos Knicks. Não ia existir isso. Não ia existir. Por isso, não sei, deixei de fazer previsão. A minha previsão era Spurs em 7, desde o início. Para ser Spurs em 7, os Spurs têm de ganhar os próximos 3 jogos. Eu acho isso muito difícil pela parte mental. Acho muito difícil. Mas também achava muito difícil que os Spurs ganhassem 2 jogos seguidos ao Standard e fossem ganhar o jogo 7 em casa dos campeões. Como também achava difícil que os Knicks fossem recuperar um jogo de 29 pontos. Portanto, caguei, puto. Vou só usufruir destas finais porque há uma coisa que estas finais têm trazido, estás a ver? É verdade que há polémicas de arbitragem, que nem sempre os jogos são bem jogados, mas puto, haja coração para quem é adepto das equipas para estar a ver estes jogos, meu. Porque estes jogos têm sido todos incríveis. Muito, muito intensos, pá. 4 jogos decididos por 10 ou menos pontos, coisa que nunca aconteceu nos primeiros 4 jogos das finais da NBA. Está tudo muito intenso. O primeiro foi por 10 ou menos pontos também. Pelo menos andou ali. Foi. Acho que foi por 10. Agora estou na dúvida, mas tenho ideia que foi por 10. O primeiro foi por 10. Os Knicks ganharam por 10. Tanto que estenderam a streak de 10 ou mais pontos. Incrível. Agora, e tu, o que é que achas que vai acontecer no sábado? Não quer saber. Cagaste também. Não sei, caguei. A questão mental vai continuar a ser importantíssima. Portanto, voltamos para San António. É um jogo em San António antes de um eventual regresso a Nova Iorque. Portanto, voltamos a San António. Os Spurs estão encostados às cordas. Não conseguiram ainda. Têm-se dado mal a jogar em casa com os Knicks. Ainda não conseguiram ganhar aos Knicks em casa. Mas têm entrado sempre bem nos jogos. E agora levam a lição de que 29 pontos não são suficientes. Portanto, vamos ver se eles... Vamos ver se eles voltam a entrar bem e se vão à procura de 40 pontos de vantagem, que a coisa fica um bocadinho mais tranquila. Mas vão tremer mais mãos agora porque enfim, estão a 48 minutos da eliminação. E estando a 48 minutos da eliminação, pode haver a tentação da equipa técnica dos Spurs continuar a dar 40 e tal minutos aos jogadores mais importantes. E essa gestão vai ser determinante também para o sucesso, porque os Knicks agora estão a sentir que estão muito perto. Os Knicks podem até estar um bocadinho mais confortáveis por estarem a ganhar 3-1 e saberem que têm o jogo 6 em casa, mas o jogarem em casa, se os Spurs viram isto, quer dizer, se os Spurs ganham aqui o segundo jogo e vêm de regresso a Nova Iorque, enfim, os Knicks continuam em vantagem, continuam a ter 2 match points para poder ganhar, mas a pressão de fechar no Madison Square Garden no 6 também depois será muito grande para a equipa de Nova Iorque. Não vão querer voltar a San António com 2 derrotas seguidas. Portanto, a parte mental será muito importante. Quem for mais capaz de lidar com esta pressão, suposta pressão, isto é só basquetebol, com esta pressão... Sim, mas há pressão. Aqui, quem for mais capaz de lidar com esta pressão vai certamente sair por cima. Mas aconteça o que acontecer, já ganhamos aqui uma série. Ganhamos. São umas belas finais. São umas belas finais. No início da época, ninguém se calhar acreditava nestas finais. Eu por acaso acho que disse que os Knicks iam à final, mas acho que era com os Standard. Ou com os Nuggets. Mas desconfiava. Confiávamos dos Knicks, mesmo, ou os Knicks ainda finais que o Standard era para ser varridos. Era para ser varridos. Maior limpeza, não é? Sim. As coisas mudam e, portanto, é maravilhoso. O mundo da NBA e o basquetebol é incrível e estas finais estão a deixar-nos certamente muito boas recordações. E para os Spurs, se perderem mesmo, será uma grande aprendizagem e a prova de que, de facto, não se chega demasiado cedo às finais e se consegue ganhar alguma coisa. É preciso passar por isto e ter aqui algumas tormentas para se crescer e depois voltar mais tarde. Vamos ver se eles não viram isto. Mais tarde, se calhar. Vamos ver. Não sabemos. Pois, não sabemos é que essa é a questão. É que tu dizes sempre, não se deve desperdiçar
um ano, uma ida a uns playoffs, uma ida às finais, ninguém nos garante que os Spurs vão voltar às finais, não é? Nós andamos anos e anos e anos a dizer que o Luka Doncic ia ganhar múltiplos MVPs, algum dia há de começar a ganhar múltiplos MVPs, e hoje em dia já acreditamos que ele não ganha um, não é? Os Spurs os Thunder iam começar uma dinastia e de repente foram eliminados e apareceu aqui o brinquedo novo. O brinquedo novo apareceu e parece que vai perder nas finais. Todas as semanas isto muda. Sim, muda todas as semanas. Muito bem. Olha, como sabes, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Odds. O que é que temos aqui de odds? Campeão. Olha, odds de eu arranjar um tripé novo antes de acabarem as finais. Achas que qual é a odd? Não vais conseguir. Knicks 1,23, Spurs 4,80 para campeão. No jogo 5, Spurs 1,42, Knicks 2,40. Portanto, Spurs favoritos neste jogo 5. Já agora, hoje começa o Mundial, Ricardo. Estás a par? Estás a par do Mundial de Futebol? Tu gostas do Mundial de Futebol ou não? Sim, deve ser os mundiais europeus devem ser das únicas competições que tu até curtes. Epá, eu vou vendo, falo mal, mas eu vou vendo algumas coisas de futebol. Eu só não gosto é de dar palco por causa do que rouba ao nosso é verdade. Eu vou acompanhando. Mas o Mundial é só de 4 em 4 anos. Queres que eu te diga assim quem é que são os favoritos? É sempre uma altura especial. Quem são os favoritos para ganhar? Vou dizer, Espanha 5,20, França 6,10, Inglaterra 7,30, Portugal 9, Brasil 9,25, Argentina 9,50, Alemanha 14, Países Baixos 21, Noruega 26, Colômbia 29, Bélgica 32, Japão 50, já não interessa. Portanto, Espanha favorita a ganhar, seguida da França, Inglaterra e depois nossos Tugas, Portugal. Portanto, já não é a Alemanha que ganha este ano. Portanto, não, eu acho que... É isso que me estás a dizer. Já não digo nada, são muitas seleções, são 48 seleções pela primeira vez no Mundial. Ontem grande exibição do nosso Cristiano, não é? Até o Papa fez uns tweets sobre ele, não foi? Sim, foi parecido. Foi uma exibição difícil do Ronaldo ontem, mas pronto, o que conta é nos jogos mas o Roberto Martínez fez o que tinha a fazer, chegou ao intervalo e tirou 9 jogadores para ver se outros 9 faziam o Ronaldo jogar melhor, não é? Se a coisa funcionava melhor. Bom, esperemos que corra tudo bem no Mundial, é sempre uma surpresa, mas se há coisa, eu estava a pensar nisto hoje, que é, tenho muitas saudades de quando não trabalhava, porque isso permitia-me em anos de Mundial estar a desfrutar de um Coreia do Sul Gana às 3 da tarde, tipo isso ser uma coisa ok, estás a ver? Portanto, hoje lá estarei para um México-África do Sul inesquecível, que vai abrir o Mundial. O México-África do Sul promete ser inesquecível. Tenho memórias dessas também, quando era miúdo. Por falar em não trabalhar, achei fofo o Charles Barkley ontem dizer que nos anos todos da NBA que tem, sobretudo estes que agora vê as coisas fora do campo, nunca assistiu a nada assim. O jogo terminou e mais de meia hora depois as pessoas continuavam no pavilhão. E não queriam fugir do trânsito, sair rapidamente e ir para casa fugir do trânsito. E eu a pensar, então mas a Taylor Swift vai para o escritório de contabilidade amanhã? Ou as pessoas que estavam lá a ver o jogo têm coisas para fazer amanhã? Ou... As pessoas que estavam lá a ver o jogo pagaram $20,000 por um bilhete, ou seja, não é working class, ou pelo menos a maioria não será. Portanto, está-se bem, porque se chegarem um bocadinho mais tarde não faz mal. Olha, só antes de irmos embora... temos uma pergunta da bancada épica. Eu achei épico, porque o Gonçalo Cunha, que é adepto dos Knicks e é patrono do A Bola Não Mente, enviou 3 mensagens durante a noite. Eu vou lê-las de seguida porque eu acho que as mensagens são muito engraçadas. A primeira mensagem é: boas malta, estamos no intervalo e a derrota é óbvia. Mais uma vez os Knicks entram passivos no jogo e rapidamente perderam-se emocionalmente frente aos Spurs, que se mantiveram excelentes defensivamente e marcaram tudo o que era cesto. A equipa mais nervosa a jogar no Madison foram os Knicks, é inconcebível. Muito aconteceu durante a fase regular para não acreditar que os Knicks chegariam às finais, portanto não seria um choque a vitória no jogo 5, já a começar com uma reação na segunda parte. O status de underdog é o que este grupo gosta.
Entretanto, o Wembley levou uma flagrante e torna muito mais grave o que não aconteceu no jogo 3. Por último, e muito mais importante, feriado em Nova Iorque, quando James Dolan vender a equipa, é incrivelmente estúpido. Abraço aos 3. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem é totalmente em caps lock. A segunda que vem aí. E é milagre, New York Knickerbockers, maior jogo da história, preciso de podcast agora. E a terceira mensagem é: desculpem, mas o 10 de junho não é o dia de Portugal e de Camões, é o dia de New York Knicks e OG Anunoby. Agora sim, basicamente isto é a montanha russa, que é ser fã dos Knicks ou de basquetebol de uma maneira geral depois do jogo de ontem. E acho que é uma ótima forma de nos despedirmos e agradecer ao Gonçalo. Ricardo, se queres dizer alguma coisa? Não tenho muito mais a acrescentar. Feliz pelos meus amigos adeptos dos Knicks. Eu não sei se tu sabes, mas no nosso grupo onde nós trocamos mensagens durante a noite, lá o grupo do Borracha Laranja no Telegram, está lá o Pedro Rodrigues Silva. Tá. Que nunca comenta nada. Eu acho que ele secretamente está a guardar recibos das coisas que a malta vai escrevendo e quando isto terminar vai começar a disparar em todos os sentidos. Mas estou feliz pelos adeptos dos Knicks para já. Agora tenho que fechar, calma, tenho que fechar isto. Bom, acabou. Cá estaremos depois para comentar o jogo 5. Ricardo, muito obrigado por este bocadinho. Achas que os Knicks não vão cometer a diarreia de perder estas finais, pois não? Epá, puto. Eu acho que não, isso, ou seja, para isso acontecer, teria de acontecer o mesmo que aconteceu aos Warriors com os Cavs, não é? 2016. Foi a única vez que isso aconteceu numas finais. Há 10 anos. Foi há 10 anos, precisamente. Há 10 anos. Pá, não sei. Atenção, eu acho que não é impossível, porque volto a dizer o que disse ao início. Quando as equipas estão no seu melhor, os Spurs, eu acho que são melhores que os Knicks. Agora, os jogos não são só isso, né? Os jogos não são só a qualidade individual dos jogadores ou a teoria que os jogadores são melhores. Sei lá, ontem, por exemplo, o Kessel, não disse isso há bocado, mas o Kessel, sabes quantos lançamentos fez na segunda parte? Na segunda parte toda. É verdade, só jogou 15 minutos. Sabes quantos fez? Fez um lançamento na segunda parte. E depois marcou 8 lances livres, é verdade. Mas fez um lançamento na segunda parte. Pá. Teve muito condicionado por faltas, é verdade. Mas os jogos são... o Michael Bridges não jogou bem, mas o Kessel também não jogou bem, estás a ver? Ou pelo menos teve muito condicionado ao longo do jogo. Portanto, isto muda tudo, não sei. Eu diria que os Spurs ganham o próximo jogo, eventualmente, por uma questão de orgulho e etc. Mas lá está, como disse há bocado, não me choca nada que os Knicks vão lá e matem esta equipa, porque depois de perder por 29 não me choca, estás a dizer, não acredito perfeitamente. A vilanização de Victor Wembanyama que está em curso, não é? Mas eu já tinha avisado isto. Nós vamos odiar o Wembanyama. Não vamos nada. Eu acho que não sei se vamos todos odiar, mas já há muita gente que odeia o Wembanyama, não é? E que no início da época amava o Wembanyama, já há muita gente que o odeia. Ontem, os adeptos dos Knicks ontem foram para a porta do hotel dos Spurs e acertaram com um ovo no Wembanyama. Surreal. Mas estão a dar alimento ao Wembanyama para vir aí cheio de fome. Não sei se ele está com fome, puto. Não sei se ele está com fome para lhe dar alimento, não sei se ele está com fome. Ele tem que ir fazer desenhos para o parque. Para ver se motiva. Eu de tudo aquilo que eu... Vais embirrar com isso. Deixa-me adivinhar. Vais embirrar com isto. Eu cenas muito performativas eu não consigo, mano. Não consigo. Sabes porquê? Tu há bocado estava a dizer uma coisa que é verdade, que é... Achaste que foi performativo? Achaste que foi performativo? O gajo ia desenhar para o parque no meio das finais da NBA. Foi passear com a irmã? Foi passear com a irmã? Acho um bocadinho performativo, sim. Acho um bocadinho. Desculpa. Não estava lá uma equipa de PR dos Spurs? Sabes o que é? Estava lá uma equipa de PR dos Spurs? Estava ou não? Ou foi sozinho? Não estava. Foi sozinho com a irmã. E não estava lá uma equipa de PR dos Spurs?
Não, aquilo foi malta que filmou na rua atrás de um caixote de lixo. Pois, certo. Está Pronto, bem. teorias da conspiração. Tá bem. Mas sabes o que é isto? Olha, tu trabalhas nessa área. Se tu soubesses que o melhor jogador da tua equipa, vamos só fazer esta pergunta. Se tu soubesses que o melhor jogador da tua equipa ia desenhar para o parque com a irmã, tu não mandavas ninguém filmar aquilo? Não, não mandava. Não? Ok. Não mandava. Epá, se ele está a ter um momento em família e quis ir passear, é deixá-lo ir, aquilo que o faça sentir melhor para jogar. Não. Sim, se calhar o gajo Não costuma vejas, pintar. Se calhar o gajo as coisas dessa maneira. É só engraçado porque nunca tínhamos visto o gajo a pintar, né? Mas se calhar é só um hobby escondido dele. Não sei se tens acesso à vida Não privada tenho, assim das pessoas para saberes o que é que eles fazem. Não tenho, é o que eu estou a dizer, nunca Mas, tínhamos visto. Nunca tínhamos visto, se calhar era um hobby escondido, nunca tínhamos visto. enfim, eu só sei que o Wu-Tang Clan voltaram É verdade. e lançaram a profecia de que Knicks in 5. Portanto, vamos ver. Cá estaremos. Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o canal do YouTube, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente sem til, porque não há til nos URLs, e subscreverem a The Zone também, lá em baixo. Façam isso, putos. Façam isso, manos, para começarem bem o verão. Eu já subscrevi Dazão. Estão a ser as finais da Liga Espanhola também. Estão a passar na DAZN, vale a pena. Também estão a ser emocionantes. Portanto, as finais não, ainda estamos nas meias finais. Sim. Não estamos, e atenção que o Real Madrid já foi de vela às mãos de Marcelinho Huertas, com os seus 41 anos, e Perry Mills. Disse no outro dia, uns amigos meus partilharam o vídeo de um cesto do Marcelinho Huertas, mesmo no fim, e eu virei para eles e disse: este gajo é mais velho do que nós. Este gajo é mais velho do que nós e anda ali. Por isso, próprios para o Marcelinho, próprios também para ti, para quem nos ouve, e até à próxima. E próprios para o Jeremy Sohan, que jogou uns minutinhos nas finais da NBA.